física quântica, a física das essências, essas essências que nos deixam às vezes completamente malucos, né? Nossa aula de hoje, a nossa conversa de hoje, ela tem um desafio bastante peculiar, que é tentar entender e imaginar o que é o campo quântico, né? Antes de iniciarmos o nosso debate aqui, o nosso bate-papo, convém a gente observar algo que é relevante. E aí eu vou pedir para você usar a sua imaginação. Por algum motivo, o ser humano, para poder entender as coisas, ele tem que quebrar, né? A gente costuma quebrar, romper, rasgar para ver o que tem dentro, como é que é, do que é feito. E na física quântica, ela também não surgiu por acaso e não foi muito diferente disso, né? Porque você pega uma maçã e vai dividindo essa maçã, dividindo, até chega uma hora que você não tem praticamente quase nada ali. Ou partículas apenas, né, que formam essa maçã. O interessante é que existe um equipamento, que é um laboratório, né? Ele margeia 3 países, inclusive, que é o chamado acelerador de partículas, né? O que é o acelerador? Imagina você que se você quisesse quebrar uma coisa contra a outra, você ia literalmente bater uma na outra. E os cientistas fazem isso o tempo inteiro, só que eles batem uma partícula na outra, que é a menor porção de matéria possível. Eles colidem uma com a outra para ver o que dá. Só que tem um processo aí que é bastante interessante, que aconteceu nesse acelerador de partículas de hadrons, né? E que deu ensejo à nossa discussão de hoje, que é o nono passo, o nono módulo aí de física quântica. Imagine de uma forma alegórica que você imagine essa mesma maçã e por algum motivo essa maçã tem 1 quilo. Imagine também ainda que essa maçã é a menor porção possível de matéria. E você coloca ela dentro desse cilindro, que é o acelerador de partículas, faz uma girar para um lado, outra girar para o outro, numa velocidade enorme, 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 até que chega um momento em que existe uma colisão entre as duas maçãs, que é exatamente para você tentar entender qual é a menor parte que vai sobrar dessa maçã. Só que aí nós entramos num reino mágico quando ocorreu essa colisão, o genuíno mundo de Alice, porque eu tenho uma maçã de 1 quilo numa direção, tenho uma maçã de 1 quilo em outra direção, e quando essas duas maçãs bateram, cada maçã passou a pesar aproximadamente 1 trilhão de quilos. No instante seguinte, todo esse 1 trilhão de quilos desapareceu e voltou a ter 1 quilo. E aí a pergunta que surgiu nesse momento é: de onde veio toda essa massa? E é exatamente aproximadamente 1 trilhão de vezes mais pesado, né? Seja o peso de uma partícula ou o peso de uma maçã. De onde veio toda essa massa? Isso abriu a porta para que universo dentro da física quântica? É como se eu com 70 quilos entrasse numa luta corporal e durante esse momento da luta, né, eu passo a pesar 70 trilhões de quilos e acabada a luta volta ao meu peso normal. Né? Então a pergunta é, de onde veio e para onde vai essa massa, né? Pois é, essa que é a grande questão. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho desse campo quântico. Que, na verdade, essa alegoria que foi um fato, né? Sim, Fato real, né? Que os cientistas se depararam, eles não sabem, né? Não há explicação ainda científica, né? Sim. Se presume. Matematicamente se presume, mas ainda não está provado. Enfim, a física quântica nos coloca diante de tantos fenômenos que ainda não há explicação. Sim. O ser humano, obviamente, a raça humana continua estudando, mas estamos desvendando muito mistério. Na verdade, sabemos muito pouco, né? E dentro desse saber muito pouco, veja, eu chamaria a coisa do tipo assim: a gente sabe que existe, por exemplo, a força da gravidade, porque a gente sente o efeito.
né? A gente sabe que algum corpo cai no chão, Sim. mas nós não vemos a força da gravidade, né? Então a gente acredita, sabe que ela existe porque a gente sente o efeito, Sim. né? A força eletromagnética, a gente também não vê ela, né? Não. Mas sente o efeito. Se a gente pega um ímã, coloca por baixo de uma folha, coloca ali malha de ferro por cima, você vê as linhas magnéticas, né, desse ímã. Ou de um eletroímã, né, que seria uma bobina com um núcleo de ferro, né, passa uma corrente elétrica ao redor desse núcleo de ferro e ele, né, também produz esse mesmo efeito de linhas magnéticas. E aí, obviamente, os cientistas foram fazendo esse tipo de experimento explicando. E nós, simples mortais, vamos recebendo esses conhecimentos e, obviamente, vivendo diariamente o fenômeno e entendendo que esse fenômeno é assim que funciona porque cientistas assim nos explicaram que existe. Então, nós passamos a acreditar porque existe uma explicação lógica, né? Eu estou falando isso porque a gente vai trazer a questão do campo quântico, né, que é extremamente complexo para a nossa mente entender o que eles estão descobrindo, que na verdade não é de hoje, né? A noção do campo quântico é de 1900 e alguma coisa, né? Início do 1900, mas já vamos falar, né, sobre isso. Mas, enfim, a gente vai trazer a explicação do campo quântico porque esta gente séria, baseada em fatos, equações matemáticas, assim provam, estão falando para nós que é assim que funciona. Eu vou começar a explicar o conceito que eles nos ensinam, o que é o campo quântico, e a gente vai começar agora, depois de quase 100 anos disso descoberto, a entender um pouco e a perceber quais são os fenômenos provenientes desse campo quântico. Como, por exemplo, a gente acabou de falar a correlação quântica, né? A gente falou esse fenômeno, puxa vida, lembrei do meu filho. No instante que lembrei, tocou o telefone, era ele telefonando. Então, veja, eu assisto ao fenômeno. Hoje tenho a explicação, né, através da física quântica, que existe uma correlação quântica, né? Existem fenômenos chamados efeito não local, que também é explicado pela física quântica, que começam a explicar os fenômenos que vivemos, né? Eu vou numa cartomante e nunca vi na vida, e a mulher começa a falar, né, de coisas da minha vida que só eu que sei. Eu falo, como? Como pode ser? Ela tem a capacidade de entrar no meu campo mental, ler minhas memórias e a falar o que ela está captando. Hoje nós sabemos que ela tem uma capacidade de se conectar ao meu campo, estimular a correlação quântica e entender o que está nas minhas memórias. A física quântica nos está trazendo essa explicação. Cabe a nós, obviamente, com estes conhecimentos que estão vindo, começar a observar a vida de forma diferente e a conectar os fenômenos que eu vivo, né, e que não sabia por que acontecia, com as explicações que estou recebendo dos estudiosos cientistas, né? E eles nos falam o seguinte, que é o campo quântico, né? Eles nos dizem assim, é um campo invisível de energia e informação. Também poderíamos dizer que é um campo de inteligência ou consciência que existe além do espaço e do tempo. É importante falar isso porque a gente não pode se afastar nunca da percepção de que o ser humano, de que nós ainda nos maravilhamos com o movimento da locomotiva. Pois é. Nós ainda não conseguimos, e boa parte, eu diria, ainda não consegue compreender, por exemplo, o que é a teoria geral da relatividade. Uhum. E agora nós estamos falando de uma estrutura que está além do espaço-tempo. Exatamente. E que permeia o universo todo, né? E que permeia o universo todo. Não é só nosso ambiente, esse campo quântico está em todo o universo. Exatamente. Né?
Nada físico existe lá. Sim. Né? Eles sabem que está além de qualquer coisa que a gente possa perceber com nossos sentidos. A gente poderá ver efeitos e que hoje não correlacionamos com a causa. Né? Mas, enfim, esse campo, então, unificado de energia, né, é informação e é o que governa todas as leis da natureza. Porque o que existe dentro desse campo quântico? Partículas que a gente não vê. Né? Ondas também. Então, exatamente, eu vou chegar a isso, porque a partícula, a gente já estudou isso, a partícula não é algo sólido. Exatamente. Né? Ela tem duas características, ela é uma onda e uma partícula. É como se fosse uma onda de água. Né? A única questão é que nesse campo quântico, ela predominantemente é só a onda. Sem a água. Sem a água. Ela se materializa e aparece conforme a necessidade que a onda impõe à partícula. Ok? Então, assim, é uma energia em movimento que tem uma informação. Né? Os cientistas aqui que eles detectaram que essa onda tem muitos níveis vibracionais. Então, esse campo quântico, ele está cheio, lotado de informação. Porque a vibração é informação. Essa frequência vibracional, que não é eletromagnética, né? É uma frequência vibracional metafísica, né? E é informação. Então, a gente sabe que a partícula, né, ela tem uma inteligência e que ela está conectada. Nós somos transpassados por esse campo, porque nossa matéria, chamada matéria, que é energia condensada, formada de partículas, átomos, moléculas, etc., né? A própria água, né? A própria água, H2O, duas de hidrogênio, uma de oxigênio, né? É uma molécula, né, formada por átomos formados por partículas. E essas partículas, né, que estão colapsadas em matéria, têm sua onda, que determina a função de cada partícula, que determina a junção com as outras partículas, que cria o átomo e que fica estável, formando a água. Então a gente vê que uma onda de água, ela tem o seu lado energia e o seu lado físico. Né? Esse campo, então, quântico, ele é formado exatamente por ondas metafísicas de energia pura e que tem funções. Isto que é o mais importante. Né? Só um detalhe, acho que talvez ajude a tentar elucidar um pouco, só fazer uma imagem mental, é como, não sei se você concorda com isso, é como se na parede aqui, nós estamos numa sala física conversando. Né? É como se abrisse uma cortina na parede e como está além do plano físico, ou seja, metafisicamente, né? É como se eu pudesse atravessar essa parede e entrasse num campo absurdamente vasto, muito além da minha capacidade de imaginação, e que conectasse absolutamente tudo que é físico no universo. Exatamente, porque esse campo vibracional, né, que está correlacionado com as partículas, nós estamos conectados, nós estamos conectados a esse campo, e esse campo está conectado a tudo que existe. Né? Ele interage com todo o universo. E cada partícula tem sua função de onda, tanto assim, já vou falar. Antes de voltar à partícula, queria citar o seguinte, que essa teoria de campos quânticos, né, ela é de 1925, gente. Veja, hoje, 2024, nós estamos estudando isso. Ou seja, 100 anos, estamos falando de 100 anos. Né? Como demora para chegar até nós esse tipo de conhecimento? Esse senhor Max Born e Pascual Jordan, né, em 1925,
que eles trouxeram essa teoria, 2 prêmios Nobel, etc., mas desde 1925 que eles provaram matematicamente a existência desse campo, né? E dentro desse campo, Einstein, em 1905, ele prova exatamente o que estamos falando da partícula, né? Essa dualidade da partícula, né? Que é onda e que é matéria. E que depois, né, a gente vai... Louis de Broglie, posteriormente, em 1920, por aí, né? Ele prova o contrário, porque Einstein provou que toda onda é partícula, Louis de Broglie prova o contrário. Toda partícula é uma onda, né? E que tem as forças. Parece loucura, mas é impressionante que há tanto tempo já existe esse conhecimento e demora tanto para chegar, né? Mas, enfim, é o momento que vivemos hoje. Dentro, então, desse campo, existem 2 famílias de partículas. As chamadas férmions, que é um grupo, né? Não é um tipo, são vários tipos. Sim. E existem os bósons, né? Os férmions são responsáveis por criar tudo que existe de sólido. E os bósons são responsáveis por transportar as forças que existem dentro desse campo. Isso é que são fundamentais. Isso é fundamental, né? Porque, veja, os cientistas até hoje identificaram 4 forças interagindo na humanidade, em tudo que conhecemos, em tudo. É quem vai dar ordenação para os tijolinhos, né? Exatamente. Senão né? não... E nós temos certeza, intuitivamente, que existem muitas outras forças que ainda não foram descobertas. Não tem, é impossível que existam somente 4. Né? Mas quais são as 4 conhecidas? Nós vamos ver. Primeiro, a força gravitacional. Foi uma das primeiras forças descobertas por Isaac Newton, né? E que, na verdade, nessa época, ele descobriu o fenômeno da força da gravidade, porque ele não sabia o que era. Newton, todas as equações de Newton sobre a força da gravidade, era para explicar o efeito da força da gravidade, mas não o que era. Então, e isso, o exemplo que você está usando da força da gravidade, eu acho fundamental. Por quê? Porque, entenda assim, olha a sutileza do que está sendo dito. O que você está dizendo é que a gravidade é uma força. Porém, o que exerce essa força é uma partícula. Hoje se sabe que é uma partícula. Hoje se sabe que é o graviton, né? Que é o graviton que ainda não foi encontrado. Não foi encontrado, mas existe algo... Matematicamente, eles sabem que uma partícula transmite, leva essa força, movimenta essa força. E lhe deram o nome de graviton. Sim. É isso, né? Perfeito. A força da gravidade eu acho um exemplo muito importante, porque é algo divino, né? É assim, né? Então, pois é. Por que isso está acontecendo? Não sei. Pois né? É algo intransponível para nosso grau de consciência pois atual. Mas se eu começo a enxergar que essa energia que está me mantendo preso aqui no chão, ela de alguma forma é uma partícula, claro, modifica a minha compreensão do evento. Exatamente. Né? Pelo menos isso me dá liberdade para começar a pensar algumas coisas. Então, a gente sabe que dentro então desse campo quântico existe, dentro dessa família de bósons, uma partícula chamada graviton, Exato. que é quem leva essa força gravitacional. Da mesma forma, a força eletromagnética é movimentada por uma partícula que é um fóton. Isso. Né? E agora vem a parte mais bacana dessa história. A terceira força descoberta, a chamada força forte. Por que lhe deram esse nome? Porque a força responsável por manter o núcleo do átomo coeso. É a força que junta duas partículas, mantém juntas duas partículas, mesmo que
que elas estão se repelindo. Olha que coisa maluca. Ela é tão poderosa, né, que o princípio é a bomba atômica, né? Exato, então. Para mim, você ia terminar, eu ia falar isso. Eu falar, quer entender como é que se liberta? Olha a força que ela tem, que quando você liberta, o que acontece? Essa partícula responsável por ter essa força é o gluon. Gluon, G-L-U-O-N, gluon, né? Ela é responsável por uma cola, como se fosse uma cola, né, extremamente poderosa, tão poderosa que quando você rompe esse núcleo de um átomo de urânio, por exemplo, enriquecido, ou seja, potencializado no seu poder energético, libera toda essa energia que é da bomba atômica. Então, mas sabe o que chama a atenção? Você vê, nós enxergamos, isso é uma coisa que tem me incomodado atualmente, eu acho que vai ficar um tempo ainda. Nós enxergamos algo que é absolutamente inexplicável como sendo algo normal. Então, a bomba atômica explodiu. Por quê? Porque tinha dinamite, não é? Ah, então é urânio. Enriquecido tá bom. Quanto urânio enriquecido é necessário para produzir uma explosão daquela magnitude? Se você parar racionalmente, é inconcebível. O problema é que é uma quantidade muito pequena. Meio quilo, 1 quilo, vai produzir uma destruição de milhões, de milhares de pessoas, de milhares, não milhões, mas milhares, uma área extremamente vasta. Quanta energia tem ali? É essa energia que nós estamos falando, que até hoje não se fala. É um fantasma, né? O que a gente está tentando é olhar para o fantasma. Então, você iniciou a nossa conversa falando exatamente dessa colisão de partículas, né? Que uma partícula ganha uma massa 1 trilhão de vezes superior, né? Exatamente. De onde vem isso, né? Exato. Se presume que venha do campo quântico. Ou seja, há uma reserva de energia gigantesca no universo, né? E que nós temos acesso. Né? Já vamos falar um pouquinho de outros campos, mas enfim. Então, o gluon é o responsável por essa força forte, né? E existe dentro do átomo também uma força fraca, né, que são os bósons W e Z responsáveis por essa força fraca. A força fraca, ela é responsável pela radiação atômica, que também provém do urânio, por exemplo, enriquecido, que é altamente inestável e que fica soltando partículas. São essas partículas W e Z, né? Que elas se degradam, se soltam e ficam caminhando por este campo quântico e, obviamente, transmitindo essa radiação que queima, que provoca câncer, que... Estava me lembrando, veio na minha mente um outro exemplo que aconteceu, já vou citar ele, que é muito interessante. Então, essa radiação, uma explosão atômica, né, que deixa resíduos de urânio por todo quanto é lado, esses resíduos vão se decompor ao longo do tempo, soltando essa radiação por sua inestabilidade nas suas partículas. Essa partícula entra no nosso corpo e queima, né, e provoca a modificação da nossa célula, de DNA, etc. Né? Mas quando eu estava falando, estava me lembrando, não vou me lembrar o nome do cientista que lhe aconteceu isso. Em um desses aceleradores de partícula, né, falhou o experimento, aconteceu alguma coisa que eles pensaram que o acelerador tinha parado, estava já desligado, e ele colocou sua cabeça dentro do tubo para ver o que estava acontecendo. Claro. A partícula que estava em movimento, né, que atinge quase a velocidade da luz, né, partícula, veja, uma partícula que é algo imperceptível, atravessou o crânio dele. Bom, o efeito disso foi a paralisação do lado do rosto dele e ficou para o resto da vida. Mas o importante é o seguinte, que eles foi obviamente ao médico, porque sentiu os efeitos,
essa partícula fez um buraco, como se fosse uma bala. Fez um buraco através do cérebro, do osso, etc. Transpassou o crânio dele e deixando um vazio, uma micro fissura, né, que provocou a paralisia e ficou o resto da vida com o lado esquerdo paralisado. Para você ver uma ideia assim, nós somos atravessados diariamente por milhões de partículas. Sem dúvida. A radiação solar, por exemplo, Opa! né, a radiação solar, o Sol emite partículas de luz, né, fótons, etc. Isso passa. Somos queimados, né, pelo Sol. Literalmente. Literalmente. Se você não colocar protetor solar, você é queimado. Que fenômeno que é esse? É um mundo de partículas interagindo conosco, na nossa pele. Não é? Enfim, nós temos então, se conhece essas 4 forças e as partículas correspondentes, e os cientistas pararam por aí. Toda a física quântica hoje, né, está em torno destes conhecimentos que estamos vendo, né, como que funciona. Bom, então, veja que os cientistas, então, têm essas 4 forças e esse campo quântico estudando os fenômenos que ocorrem, e nós estamos agora começando com este conhecimento, a conectar os possíveis fenômenos que a gente vive no cotidiano, né? Interagindo e entendendo, expandindo nossa consciência a causa dos fenômenos que vivemos. E aí existem outros 2 campos que os cientistas não estão estudando. Um chamado campo vital e outro chamado campo mental. Por que os cientistas, os físicos não estão estudando isso? Porque até agora eles não identificaram forças. Intuitivamente a gente sabe que tem que existir força, porque se há um campo vital e se há um campo mental, se sabe que se há um campo, há uma força. E se há uma força, há um campo. E se há um campo, há partículas. Então a gente, por dedução lógica, né, e por simetria, a gente tem que passar a entender de que nossa força mental, embora ainda não foi provada, existe uma força mental, porque nós temos força. Né? A nossa força de executar, a nossa força de criar, a nossa força de vontade, a nossa força do pensamento. E a questão é a seguinte: se eu penso, veja, deixa eu entrar um pouquinho em um conceito que, pela falta dos físicos entrarem para estudar, teve outro tipo de cientista que começou a estudar. Exatamente. Tá? Que é a questão do campo vital. Por que estou falando isso? Porque, veja, se eu penso mover um dedo, né? Você fala assim, como que eu movo um dedo? Eu penso, vou mover o dedo. Pego e movo o dedo. Legal. Aí você fala, por que o dedo move? E parece brincadeira, porque é muito simples, né? Mas tem muita gente estudando isto hoje, cientistas. Porque, assim, se conhece toda a parte biológica, a sinapse elétrica, a ação muscular, tudo isso é explicado. Mas como que o pensamento, como que uma energia metafísica, que não é eletromagnética, é metafísica, se conecta a uma estrutura física? Este que é o ponto. E aí, então, já que os físicos não estudaram, entrou outro tipo de cientistas, né, que começaram a estudar e chamaram campos morfológicos, que são campos, né, que seria formado nosso campo vital, né, por esse campo morfológico, que deve ter uma força, etc., etc., né, que movimenta. Como que acontece isso? Então, veja, um pensamento. De onde vem meu pensamento? De onde vem minha vontade de mover o dedo?
da minha consciência. Eu, consciência, eu, consciente, presente, quero mover o dedo. Muito bem. Então, essa energia metafísica movimenta uma força. Se movimenta uma força, ele, e sabendo que as partículas não se tocam, né? Quem faz esse efeito de conectar? São os bósons. São os bósons. Então existe um bóson mental que se conecta a um bóson da minha estrutura física, dentro deste campo quântico, do campo mental. É a explicação lógica que temos deduzindo da física quântica. Está provado? Não, não está provado. Mas o mais lógico é que isto ocorra desta forma. Então existe minha força mental, movimenta um bóson, que não sabemos qual é, que conecta com um bóson da minha estrutura física, e aí isso que era uma força metafísica se transforma num movimento, numa ação elétrica que vai movimentar toda a parte física do corpo. Até porque eu posso também chamar o plano mental de espiritual. Exatamente. Então, se você imaginar que toda a atividade espiritual está acontecendo num campo quântico específico, ou num campo específico, né? É o exemplo da cortina. Né? Exatamente. Do outro lado, a vibração acima tem um universo de coisas que eu já conheço por literatura, enfim, mas desconheço nesse momento, né? Não tenho recordação, e que se conecta ao plano físico de maneira integral e ativa, através, provavelmente, dessas conexões que foram enumeradas aí. Né? Exatamente. Então, veja, esses conceitos dos campos morfológicos, eles vêm já de muito tempo atrás, 1930, mais ou menos, que se começou a fazer isso. Mas quem realmente trouxe esse conceito de uma forma muito mais contundente, né, foi um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que em 1981 ele escreveu um livro chamado Uma Nova Ciência, né, que ele coloca essa questão do campo morfológico. Né? Mas veja, por que tudo isso é tão importante? Porque muitos fenômenos que a gente observa, né, no nosso cotidiano, deve ter uma explicação, e a explicação está dentro deste mundo quântico, deste campo quântico. Por exemplo, por que há seres que têm uma maior capacidade de executar coisas do que outros seres? A gente vê isso no cotidiano. Tem pessoas que conseguem realizar muito mais coisas do que outras. E isso está profundamente ligado, né, justamente a essa estrutura de forças. Sua força mental, sua força de vontade, né, sua força de mover. Né? Mover o quê? Mover partículas dentro desse campo quântico. Enfim, esse é um tema, né, que a gente vai explorar um pouco mais, porque é importante, né? E precisamos fazer alguns experimentos, né, de como movimentar essa energia. Mas acho que a gente poderia ficar por aqui, porque é um campo já entrando numa metafísica, onde não é o momento de falar ainda, porque estamos tentando colocar conhecimentos concretos, né, dos cientistas. Então, só para fechar, o campo quântico, né, os campos quânticos hoje estudados por essas forças, né, é algo real, que nos banha, né, e que nos permeia, e que nós não estamos isolados de nada. Estamos interconectados ao todo. Em essência, tem muita coisa acontecendo além da cortina, né? Exatamente. Muita coisa. Só lembrando, o filme Matrix tentou colocar esses conceitos, né?